Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Parte de usinagem. Vamos observar aqui essa situação problema. Um técnico em mecânica necessita realizar a usinagem de uma peça de alumínio pelo processo de torneamento. No caso, a peça ficará com dois diâmetros distintos, onde um é de 1 polegada e o outro é de 3/4 de polegada. Com base nessas informações, calcula a RPM final para cada diâmetro indicado. Então a gente vai dividir esse vídeo em algumas partes, onde a gente, em cada parte, vai tratar um ponto específico. Nesse primeiro caso aqui, vamos falar um pouco sobre conceitos, né, ligados à parte aí de torneamento, né? Até um inscrito no canal mandou uma pergunta essa semana, perguntando sobre um detalhe bem parecido com essa questão, né? O que acontece? Quando você tem uma peça bruta que vai fazer o processo de torneamento, né, o que acontece? O diâmetro, obviamente, de onde você estiver usinando, né, seja interno ou externo, ele vai diminuir. E vamos supor aqui uma peça com dois diâmetros. Vamos supor que a gente esteja observando aí uma peça com dois diâmetros. E basicamente o que é que ocorre? Pelo menos eu percebo que algumas pessoas têm dúvida referente a isso, e foi a dúvida que a pessoa perguntou. No caso, se a gente tem dois diâmetros aqui, dois diâmetros distintos, você vai para uma análise técnica, né, referente a esse cálculo de parâmetro de corte, especificamente para calcular RPM. O que é que vai acontecer? Na fórmula de RPM, um dos dados utilizados é o diâmetro final da peça, né? Ou seja, o diâmetro final da peça. E a pessoa perguntou justamente, no caso, o diâmetro bruto da peça, né? Ou seja, a peça ela vai vir com um diâmetro maior para que ela seja torneada e chegue no diâmetro final desejado. E aí a pessoa perguntou poxa, eu vou utilizar no cálculo o diâmetro inicial da peça ou o diâmetro final? O indicativo é que você utilize o diâmetro final. Só que tem um detalhe que a gente precisa analisar, né? O que é que acontece? No cálculo ligado a RPM, a relação do diâmetro ela é inversamente proporcional à rotação final, ou seja, RPM. Então, na prática, o que é que significa? Quanto menor o diâmetro, maior a rotação. Quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Então, exemplo, vamos supor um caso onde o diâmetro bruto da peça ele seja de 2,5 polegadas. E o diâmetro final da peça vai ficar com 2 polegadas. Ou seja, de 2,5 polegadas para 2 polegadas, a gente está falando de uma diferença de 12,7 milímetros de diâmetro, né? Então, nesse caso, o que é que eu tenho que ficar atento? Toda vez que a ferramenta executar um corte na peça, exemplo, se eu vou fazer um corte onde a profundidade vai ser de 2 milímetros, lembrando que no torneamento é uma ação simétrica, né? O que acontece de um lado vai acontecer do outro também, né? Obviamente os tornos eles já vêm convertidos, né, no deslocamento. Então quando você coloca 2 milímetros de deslocamento, ele vai estar tirando exatamente 2 milímetros. Por quê? Ele vai estar tirando 1 milímetro de um lado e 1 milímetro do outro, né? Então, só para não gerar confusão, né, você está colocando 2 milímetros, ele realmente vai estar tirando 2 milímetros porque ele já é convertido. Beleza. Então, se você vai tirar 2 milímetros, o que acontece? 2 milímetros menos o diâmetro inicial, você vai ter um diâmetro final novo, mesmo que não seja o diâmetro que você queira ali do projeto, porque você vai ter que executar várias passadas ali com a ferramenta. Aí você diz, então você está dizendo que para cada diâmetro a gente vai ter que calcular RPM? Na teoria, isso seria o correto, né? Até no ciclo de torneamento CNC, eu vou apagar aqui, no ciclo de torneamento CNC, o que acontece? Se utiliza o VCC, né, que é a velocidade de corte constante. Ou seja, toda vez que o diâmetro da peça ele vai diminuindo, mesmo que não seja o diâmetro final, a rotação ela se ajusta de acordo com o parâmetro indicado, né? Ou seja, a própria máquina vai calculando. No torneamento convencional isso não ocorre. Então, teoricamente, você teria que mudar a rotação. Só que na prática é muito raro isso acontecer, né? Muito raro isso acontecer. Então, entra aí muito
a análise de desbaste e acabamento, né? Desbaste e acabamento. Normalmente o que é que isso ocorre? Se utiliza uma ferramenta para desbaste, né? Ou seja, uma ferramenta onde você vai ter um maior poder de corte, né? Retirada de material, uma maior remoção de material, e depois se utiliza a ferramenta para execução final, que seria o acabamento, ou seja, a ferramenta que vai te dar a condição ali do diâmetro final, né? Mesmo você utilizando a ferramenta de desbaste, é bom que você faça análise de cálculo para pelo menos pegar um valor de RPM ali intermediário, né, que seja condizente ali com o processo, né? Mas quando você vai para uma análise concurso, uma seleção que cai um cálculo como esse ligado a RPM, é de fato ali do diâmetro final que se está querendo saber o cálculo, né? Mas fica essa observação entre o diâmetro bruto, né? Ou seja, o material como ele chega ali para a usinagem, e o diâmetro final da peça, você tem uma diferença, né? E é importante que você fique atento ali com as rotações, a rotação que você vai utilizar para não gerar esforço demasiado na ferramenta, diminuir a vida útil da mesma, né? Ou até poder gerar algum problema ali no processo de usinagem, né? Porque uma ferramenta qual o parâmetro de corte ele não está adequado, você pode exercer uma pressão de corte muito grande ali durante o momento de contato da aresta da ferramenta e a peça, e essa pressão ela gerar, e principalmente se você não tiver com uma boa fixação, né, ou seja, ou também um corte intermitente, isso pode fazer com que cause algum dano ou até algum acidente. Então tem que tomar muito cuidado quando você vai estar executando, né, esse tipo de processo, tá bom? Bom, então esse primeiro vídeo para a gente falar sobre esse contexto geral. No próximo vídeo a gente já começa aí a calcular, tá bom? Valeu!